Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vou esperar um pouquinho para poder o Instagram entregar para as demais pessoas que estamos ao vivo. Boa noite, Fátima Kodama. Oi, Kelly Beatriz. SC Estúdio, Tia Lourdes, psicóloga Márcia Almeida. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje será a nossa primeira live do quadro Analisando as Suas Finanças à Luz da Psicologia. Eu já vou chamar a psicóloga Márcia, que é uma das integrantes aqui, que é minha irmã e faz parte dos Irmãs das Finanças, para a gente analisar um caso real à luz da psicologia. Eu vou chamá-la enquanto o Instagram entrega para outras pessoas. Só um instante. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Márcia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, Estamos pessoal, bem? O pessoal sim. está bem? Diz aí se nós estamos chegando com um tom legível, entendível para vocês. Boa noite, minhas queridas. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Então, vamos começar, né? Essa é a nossa primeira live, né, Márcia? É uma live que foi bem cuidada, bem trabalhada. Beijo. Ai, que bom. Beijo, tia Lourdes. Kelly, seja bem-vinda. Vamos lá começar, Viviane, nosso primeiro quadro. Obrigada. Pessoal, então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Essa é a nossa primeira live de um quadro que eu e a Márcia criamos. Na verdade, é uma inspiração de uma das minhas mentoras, de analisar casos reais, né, de clientes ou daqueles participantes. Aqui nós abrimos uma caixinha de perguntas para as pessoas participarem à luz da psicologia. Porque nós acreditamos que muitos dos nossos problemas, das nossas dificuldades financeiras estão ligadas ao nosso emocional, ao nosso comportamento e também ao nosso psicológico. Então, por trás dos números, né, por trás do dinheiro, tem aí um fundo de questões que devem ser analisadas. Então, através dessa inspiração, nós criamos uma caixinha de perguntas, perguntando se vocês queriam que a gente criasse esse quadro, e muitas pessoas aceitaram, concordaram, e nós estamos aqui. Ontem nós abrimos uma caixinha de perguntas e os primeiros que pudessem, se propusessem em colocar ali a sua problemática, nós iríamos abordar. E aqui nós estamos. Só que antes da gente começar, eu quero me apresentar porque a gente teve muitas pessoas que entraram, tivemos, né, muitas pessoas novas entrando no nosso perfil. Eu quero me apresentar um pouquinho, tá? Eu sou Viviane Almeida, eu sou uma das integrantes das Irmãs das Finanças. Eu sou pós-graduada em Educação Financeira pela UnoOeste. Sou certificada em especialista de investimentos pela Ambima, uma das melhores e mais complexas certificações do Brasil. Tenho 3 cursos de capacitação de psicologia financeira aí junto com a Márcia. E atendo, né, clientes trabalhando essa questão da psicologia do dinheiro, da psicologia comportamental. E nós duas criamos as Irmãs das Finanças com esse intuito de trazer um lenitivo para as pessoas que acreditam que problemas financeiros se resolvem somente com dinheiro. E através de vários atendimentos, através de vários estudos, a gente viu que muitas vezes não se resolve. Eu vou deixar a Márcia apresentar um pouquinho para que vocês possam conhecê-la também. Sou Márcia Almeida, sou a irmã do meio das Almeidas. Sou psicóloga formada pela PUC já há 18, 19 anos. Faço atendimento com casais, adolescentes, trabalho também com a terapia financeira, ajudando aí as pessoas a compreenderem seu comportamento através do dinheiro, né? Porque a Viviane falou uma coisa muito certa, né? Que quando a gente fala de dinheiro,
a gente não fala somente da cifra, a gente fala do nosso sentimento, das nossas emoções e do nosso comportamento. E para se resolver algo que é inerentemente nosso, não é buscar no externo, e sim internamente. Por isso que a gente trouxe esse caso hoje, para que vocês possam compreender melhor como funciona um processo de finanças quando alguma coisa está disfuncional dentro de nós mesmos. Então, pessoal, primeiramente eu gostaria de ressaltar que aqui, por mais que é um ambiente virtual, nós gostaríamos de trabalhar com muita empatia, muita simpatia, muito cuidado com essa pessoa que se dispôs em compartilhar conosco a sua dificuldade financeira. A gente sabe que, na maioria das vezes, o dinheiro ele é silenciado, né, principalmente ali dentro de si, e a pessoa quis compartilhar uma dificuldade dela, que é muito difícil, principalmente quando a gente está endividado, a gente falar, né, que está endividado. Ela quis compartilhar conosco, então nós queremos criar aqui um ambiente totalmente saudável, onde não há julgamento, críticas, até porque a problemática dela pode esbarrar numa problemática que você tem. Então é uma oportunidade de nós aprendermos com o problema dela, muitas vezes colocar na nossa vida essa solução. Então, não julgamento, cuidado, respeito, simpatia e empatia. Aqui nós estamos lidando com dinheiro e nós costumamos falar muito que cuidar do dinheiro é cuidar da vida. Então, aqui nós estamos falando de vida, não é sobre sobreviver, é sobre viver. Então, nós vamos começar esse caso hoje para que vocês possam entender que por trás dos números há muitos problemas que muitas vezes a gente desconhece. Então, vamos lá, Márcia? Vamos. Nós abrimos uma caixinha de perguntas para quem quisesse, né, que nós avaliássemos, que nós fizéssemos uma análise sobre o caso. Infelizmente, vamos falar só sobre um. Primeiramente, eu vou explicar o porquê, pela complexidade do caso. Né? Então, quem entrou em contato comigo pelo direct foi um homem, né, um marido, ele entrou em contato. Eu vou ler aqui porque eu transcrevi, tá? Estou lendo a transcrição, né, do que ele escreveu, para que a gente possa ter uma maior compreensão. Ele colocou assim: estamos em um rolo emaranhado de endividamento e minha esposa é bipolar. Olha que complexo, né? Então, assim, ele tem 46 anos, ele é casado, a esposa tem 42, eles têm 2 filhos. Ele é servidor público da saúde, ela é costureira e eles moram num pequeno município aqui do estado de Goiás. Qual que é a queixa dele, dentro da minha avaliação? A esposa faz muitas dívidas, o que eles recebem não dá para pagar. Fizemos várias dívidas no comércio da cidade, como mercado, açougue, farmácia, lojas de roupas e sapatos. Estamos devendo amigos e parentes. Estamos agora tendo para comer, pagar luz e água. Então, o primeiro contato foi pelo direct, mas quando chegou a complexidade dessas 2 demandas, né, porque não é só o endividamento, ele fala aqui sobre um transtorno neuropsiquiátrico, que é o transtorno afetivo bipolar. Então, além do direct, eu fiz, né, uma chamada de vídeo juntamente com a Viviane para a gente poder entender a complexidade. Ele se dispôs, né, sabendo que a gente resguardaria a sua identidade, como a gente está fazendo. Eu vou tratar como esposo, marido e esposa, para que a gente possa entender de quem a gente está falando. Então, as dívidas sempre foram feitas pela esposa e há pouco tempo ela foi diagnosticada com um transtorno afetivo bipolar. Então, diante dessa temática, a gente tem que primeiro entender o que é o transtorno afetivo bipolar. É uma doença mais comum do que se imagina, né? Afeta 1,6% da população, porém é pouco divulgada e muito banalizada.
né? Muitas pessoas, eu escuto muitas pessoas falarem, ah, fulano de tal é bipolar, sem saber realmente o que é a bipolaridade. Então, a bipolaridade é um transtorno neuropsiquiátrico que ele faz uma alternância no humor, no afeto da pessoa, onde ela caminha muitas vezes na depressão aqui embaixo, né? Pode passar um período ali de instabilidade ou estabilidade e ela entra na mania ou na euforia ou hipomania. Nesse caso específico, eu vou falar apenas da mania, porque a mania, dentro das suas características e dentro do quadro clínico, ela tem uma tendência à busca exacerbada. Tudo é muito over, tudo é muito grande quando se está na mania. O humor fica muito expansivo, a agitação psicomotora fica muito expansiva, a irritabilidade fica muito expansiva, o pensamento fica muito acelerado. E a pessoa, infelizmente, ela tem uma tendência a buscar prazeres. Prazeres que são infelizmente, nocivos e que trazem consequências muito prejudiciais. Por exemplo, como uso abusivo de substâncias, uso abusivo de álcool, libido exacerbada, sexo sem nenhum tipo de proteção e muito sexo. E, no caso, também gastos. Então, a gente está se referindo a essa esposa com uma característica, com um sintoma da bipolaridade, onde a gente se caracteriza a mania dela com essa ênfase maior nas compras. Então, por isso que a gente já está clareando aqui, né, desmistificando a questão do endividamento. Porque a pessoa, quando ela tem traços de mania, ela sim, ela não tem o crivo de avaliação para comprar, então ela compra mesmo tudo que ela puder, sem necessidade e sem uso. Mas é uma sintomatologia. Então, por isso que a gente precisa compreender o quadro, né, neuropsiquiátrico, para a gente começar a compreender o universo desse casal que nos procurou, para que a gente possa entender esse processo de endividamento. Então, diante disso, quando se falou sobre a questão do transtorno bipolar, eu quis fazer uma chamada, né, de vídeo para poder entender melhor, né, a concepção da história dessa pessoa. Então, ela é a terceira filha de uma prole de 4 filhos. Ela relata que o lar que ela cresceu era um lar assim, muito assim, de muita escassez, de muita dificuldade financeira, muitas brigas. Os 2 irmãos mais velhos e a irmã mais nova. Segundo o relato dela, que eu acho muito importante a gente ressaltar, ela se percebia, e aqui, gente, sobre o olhar da psicologia, é a experiência da pessoa que conta. É o que ela sente, é o que ela absorve daquela relação. Ela se percebia muitas vezes, eu vou falar aqui o que ela colocou. Eu me sentia diferente, como se eu não fosse da família. Eu sentia que eles faziam tudo escondido de mim. E as coisas que meus pais davam para os meus irmãos eram diferentes. Os irmãos eram mais espertos. Os pais falavam, seus irmãos são mais espertos que você. E não precisa, os seus irmãos são mais espertos e não precisam tanto de ajuda como você precisa. Apesar que na experiência dela, no sentimento dela, ela sente que os irmãos eram mais ajudados que ela. Então, essa é o quadro psiquiátrico e é um pouco da história de vida dela. Não dá para a gente aprofundar muito, mas a gente já vai adentrar já nas questões do endividamento. Né, Viviane? Sim. A questão do endividamento na bipolaridade é uma questão muito séria, é uma questão muito grave. As pessoas não têm noção do que isso pode gerar para a pessoa que tem e para as pessoas que estão ao redor do seu convívio. Então, assim, ela sempre buscou através, né, das compras, né, esse alívio para esse sintoma, comprando sempre. E como ela mora no interior,
onde existem ali comércios locais, onde todo mundo se conhece, ela foi abrindo muita linha ali de crédito, né? Comprando para depois pagar, tanto no açougue quanto no mercado. E ela foi, e o marido foi percebendo que ela foi se identificar, que eles estão já endividados, né? Que ele relata que só tem realmente agora para as necessidades básicas, não é mesmo? Então, assim, como que a gente vai intervir nessa história? Buscando essa história dela desde criança, né? Que isso me chamou muito a atenção, né? Porque quando ele fala assim, um rolo emaranhado, o que que é um rolo? É algo que está ali, assim, né? E que a gente não tem saída, e a esposa dele é bipolar. Então, a gente tem duas vertentes para a gente poder trabalhar. A questão da bipolaridade. A bipolaridade é um transtorno que ele precisa de tratamento. Tem controle? Tem. Mas é necessário que agora, se ele está aqui nos ouvindo, que ele possa que ele possa se atentar para as nossas orientações. É muito importante que ela mantenha-se em um acompanhamento psiquiátrico, procure na sua cidade um centro de atenção psicossocial, para que ela possa fazer acompanhamentos periódicos com psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, para que ela possa compreender a gravidade da doença dela, apesar de ter controles. Uma vez não tratado, traz consequências gravíssimas, tá, gente? Inclusive, o maior índice de suicídio é esse transtorno afetivo bipolar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Informar, né? Quando ela fala no emaranhado ali, né? Eu busco muito a questão da clareza, para que as pessoas possam entender, né? A família não tem entendimento sobre o que é o transtorno afetivo bipolar. Então, precisa ter o quê? Clareza, conhecimento. Esse rolo, ele precisa ser desenrolado, ele precisa ser visto com as nuances, as linhas que estão ali engendrando aquele comportamento dessa mulher. Então, é preciso que a luz, o conhecimento, venha através da psicologia esclarecer para essa família que essa pessoa específica ela tem um transtorno e que esse transtorno pode sim levá-la ao endividamento. Outra coisa, buscar uma rede de apoio familiar. A família precisa tentar compreender o que esse transtorno é e o que ele faz, porque às vezes a pessoa ela é tão julgada por falta de conhecimento. Então, ela precisa ter conhecimento acerca do transtorno. Outra coisa importante, pegar um laudo do psiquiatra, levar no comércio local e informar que a pessoa ela tem o transtorno afetivo bipolar, não tem problema nenhum falar sobre, para que as pessoas possam ter conhecimento que quando ela vai lá procurar uma coisa para comprar, não que ela seja barrada, mas que ela seja talvez que ela tenha uma intervenção diferente para que ela não compre, para que ela não se endivide mais a cada dia. É importante que a gente faça essas orientações e o transtorno afetivo, ele é tratado com um estabilizador de humor. Então, ele precisa, sim, que a medicação seja constante. Não tem, porque se uma vez cortando esse tratamento, a bipolaridade, ela pode acontecer de duas formas, como eu falei. A pessoa pode deprimir de uma forma muito forte e cada vez que ela para, a crise que vem, ela vem mais forte e ela demora a se restabelecer, como na mania também é igual. Se a pessoa interrompe o tratamento, ela demora mais, a crise vem mais forte, até com quadros psicóticos, e ela demora mais para se restabelecer. Então, é muito importante que esse conhecimento venha de encontro a essa família, ao comércio local, ao centro de atenção psicossocial, para que possam contribuir com esse olhar mais carinhoso em relação a essa mulher que, segundo a avaliação do esposo, ela é muito,
como se diz, julgada, né, pelo comportamento dela, compulsivo às compras, né? Quando ela, na verdade, ela tem um transtorno que é neuropsiquiátrico. Quer complementar, Viviane, com alguma coisa? Sim, nós temos duas situações, como você mesmo informou, né? A questão do transtorno que ela tem. Então, a causa do endividamento é reforçada por esse transtorno. O endividamento nessa situação seria um sintoma. O transtorno faz ela ter esse comportamento de compras compulsivas e fazer com que se endivide mais e mais. Os cuidados você falou, né? Psiquiátrico, acompanhamento com psicólogo. Tem a questão também que eu acredito ser bem importante a gente reforçar na fala dela que você leu, é que ela se sentia, né, dentro ali do que ela compreendia como criança e adolescente na sua família, que aparentava totalmente disfuncional, havia muitas brigas, são relatos dela, ela se sentia excluída. Então, pode ser que esse transtorno tenha se reverberado, né, através desse gatilho. Eu sou excluída. E pode ser também, né, que até nós a informamos que esse excesso de compras que ela faz, que ela sempre realiza, que o marido disse que ela compra no supermercado, que chega com camisas de time de futebol para os filhos, sem ao menos eles precisarem, é uma forma de ela se sentir pertencente, já que na sua infância, né, ela acreditava ser a excluída. Geralmente nesses processos da infância, onde a criança recebe todo esse conteúdo é de uma forma bem verdadeira e profunda e deixam marcas. Então, ela era criança, ela se sentia criança, né, para adolescente, como ela diz, ela se sentia excluída, o pai preferia os outros três filhos. Quando ela começa a sua fase adulta e começa a ter um contato com o dinheiro, ela utiliza esse instrumento, esse meio que é o dinheiro, como forma de comunicar. Então, eu vou comprar presentes, eu vou te dar isso, para poder me sentir amada, para me sentir pertencente, porque na minha infância eu não me senti. Isso é claro, de forma inconsciente, até porque esse transtorno também, né, até acentua mais essa situação, né? Você falou uma coisa interessante, Vivi, porque assim, quando ela fala da infância dela, né, a gente fala assim que o transtorno afetivo bipolar, ele tem um fator hereditário, mas dependendo da minha vivência, né, existem fatores que podem contribuir, fatores ambientais, emocionais, que podem contribuir para que eu passe por essa vida sem que eu apresente o transtorno. Nesse caso específico, me parece sim que essa moça ela teve sim, né, um ambiente facilitador para que esse transtorno aparecesse. Uma vez também que ela disse que o avô dela também, ele era alcoolista e ele morreu também endividado. Então, nesse caso específico, a gente pressupõe que já haviam mais pessoas na família que tinham também esse transtorno. Claro, a gente não teve dados sobre isso, mas dá para a gente ter um entendimento a partir da própria fala dela. E da questão da criança, né, que você falou, né, essa criança que não se sentia pertencente. Toda criança, quando ela vai passando da fase da infância para a adolescência, ela entra numa crise existencial. Porque ela vai, o que ela aprende? Ela vai pegando tudo que é do outro quando ela é criança. Quando ela entra na fase da adolescência, ela precisa da identidade dela, né? Então ela precisa buscar o que é dela. E o que ela tem? O que ela mostrou pra gente? O que ela apresentou a nível de sentimento? Que ela não tinha nada. Então, esse vazio, me parece que ele perdurou. E muitas vezes, dentro desse conflito, desse vazio existencial, muitas pessoas que não têm transtorno, tá? Elas buscam compensações, ela busca ali um prazer imediato, para uma satisfação imediata, justamente na tentativa de meio que sanar esse vazio que está aqui dentro, né? Agora, uma vez com o transtorno, isso é muito mais potencializado. E a gente não pode descartar isso, até porque quando ela fala que ela leva para casa coisas para os filhos, é como se ela estivesse fazendo uma compensação do amor que ela não teve enquanto ela era criança também. Então, a forma dela demonstrar amor é dando, é presenteando,
né? Só que ela tem ainda um quadro que agrava muito mais e potencializa, assim, a sua questão com o dinheiro, porque ela entra na questão do endividamento. E nós sempre falamos aqui, eu até fiz uma postagem, ai, caiu aqui, que quando a pessoa tenta compensar um vazio existencial, uma falta, com algo material em que o dinheiro pode comprar, ou com bens, ou com o próprio dinheiro mesmo, a conta não fecha no final. Né? Porque a gente só consegue compensar um vazio emocional, existencial, né? Um vazio ali de afeto, com afeto. Bem material, produtos, serviços, não vai preencher esse vazio. Então, o que nós orientamos? Que os familiares, neste momento, né, tentasse validar os pontos positivos da mãe, tentasse, como uma rede de apoio familiar, tanto os próximos quanto os pais. Eu acredito que os pais, por ser disfuncional, como ela disse, não irá ter essa intenção. Mas principalmente os filhos e o esposo, que foi ele que nos procurou, é tentar dar mais atenção, né? Mostrar os pontos, demonstrar que ela é amada e amá-la de verdade, né? Aqui a gente tem que trabalhar com tudo voltado para a verdade. Os filhos, demonstrar que presentes são bons, sim, mas nos momentos oportunos, que o melhor presente é a presença dela, é o estar bem dela, é ela se sentir confortável ali no seu lar e propiciar, né, um lar mais amável, mais tranquilo, mais saudável, sem brigas, sem discussões, para que ela não remeta à infância dela, que já foi tão disfuncional. Então, criar uma rede de apoio, filhos e esposo, na tentativa de tentar fazer com que ela se sinta amada, importante, validada, né? Que a presença física dela é melhor do que os presentes que ela gasta, que ela compra. Mental dela também é de extrema importância para a reciprocidade desses afetos, né, Viviane? Sim. E aí nós trabalhamos os dois aspectos, o transtorno, né, e a vivência dela na infância. Então são duas situações diferentes e nós orientamos várias situações também diferentes para cada caso. Mas ele conta, né, Márcia, na própria frase que ele coloca na nossa caixinha, que ele está, como você mesmo disse, num endividamento, no emaranhado de endividamento. Nós buscamos, né, a Márcia como psicóloga, eu como estudante de psicanálise e sendo consultora financeira, né, educadora financeira, nós temos que partir para esses detalhes. Quando a pessoa fala, né, que ela está num emaranhado de dívidas ali, essa palavra ela é muito importante para a gente buscar, principalmente o lado psicológico. O emaranhado, ele demonstra algo que está bagunçado, né, que está totalmente desorganizado, que você não encontra ali uma forma de organizar. Eu trouxe vários exemplos. O meu pai, ele guarda muitos fios enrolados, assim, embolados um no outro. A minha mãe, ela faz crochê, tapetes, e às vezes as linhas se emaranham e vira uma bagunça. E aí você não consegue achar a ponta da linha, assim como a ponta dos arames, quando meu pai arruma. Então, eu e a Márcia, a gente trouxe isso à nossa memória. Quando ele fala essa palavra, dá a entender que parece que ele não consegue encontrar, né, a ponta para desenrolar essa situação de endividamento. E, gente, quem já foi endividado, quem é endividado, quem está endividado, eu já fui endividada, eu sempre falo, eu já tive uma falência, eu senti na pele a dor de receber credores na porta, de sentir um desespero muito grande. É muito dolorido, é muito sofrido. Nós nos sentimos desesperançosos, angustiados, sem sono, com muito, muito, muito medo. A gente acredita que essa situação ela nunca vai acabar, porque parece sem fim. E remonta a essa palavra que ele utilizou, né? Você não consegue achar ali a ponta para puxar, para ver aquele fio inteiro. Tenta ali tirar na hora que você está ali no emaranhado, menos você consegue fazer. Então, o que é preciso? Distanciamento para olhar, né? Para esse emaranhado, esse rolo emaranhado de dívidas dele. Né? Ele precisa de distanciar. E o distanciamento é físico e emocional, porque as nossas emoções estão todas envolvidas ali.
emoções, né? Sentimentos de medo, de tristeza, de angústia, né? De desesperança. A gente acredita que não vai ter fim. Outra coisa, a gente não quer contar para ninguém. A gente quer guardar para a gente. Isso é muito conflituoso, dolorido e triste. Então, quando a gente leu essa palavra, a gente remontou, né, essas analogias para poder sentir, porque como eu já senti, tem muitas pessoas que talvez não sentiram, mas é muito significativa essa palavra e foi onde a gente chamou a atenção. Então, o primeiro passo para ele sair do endividamento que ele se encontra, porque a gente já sabe aí quais são as causas. As causas têm a ver com o transtorno que ela tem e tem a ver também com a falta que ela tenta compensar quando ela era criança. Então, o sintoma é a dívida. A gente trabalhou as duas orientações para essas duas situações, agora a gente vai trabalhar a dívida. No primeiro momento, é ele se distanciar. Quando a minha mãe, que faz crochê, tapetes de crochê, que é a terapia dela, alinha em maranha, a gente às vezes eu abro um pouquinho e distancio para poder ver a ponta. Então, esse distanciamento que a Márcia falou é de muita importância. E quando você distancia, você vê de uma forma diferente. Você vê de uma forma ampla, né? Nessa questão, é ele tentar distanciar. E quando ele distancia e começa a ver uma ponta ali e outra, ele começa a ver que tem saída. O cérebro dele automaticamente desperta e fala, poxa, tem saída. Né? Tem como você sair dessa situação. Também, né? O cérebro, né? Ele entra num circuito de desespero, né? São várias emoções ao mesmo tempo, né? Onde a pessoa acha que de fato não vai conseguir sair. Então é preciso sim esse distanciamento para que ele possa meio que organizar, né? Começar a organizar da forma que eles dão conta, né? Que eles começam a colocar cada coisa, o supermercado, o açougue, a farmácia, né? As lojas de roupa e de sapato no seu devido lugar, quanto que deve para cada coisa. Isso aí ele vai criar um plano de quitação de dívidas, né? Ele precisa de criar. E ele só cria quando ele olha, né? Esse olhar para a gente é o que você acabou de falar. Ele vai buscar onde estão as dívidas que ele tem. Então, como ele mesmo informou, e ela também tem dívida em açougue, em farmácia, para amigos, familiares. Então, ele vai ter que fazer essa busca. O primeiro passo é fazer o distanciamento e o segundo é o quê? O orçamento. Nesse momento, é de grande valia a pessoa encarar os seus números. O que é o orçamento na parte técnica da educação financeira? Porque até agora nós abordamos a questão emocional, que está por trás do dinheiro ali. Agora nós estamos indo para a parte dos números em si. A gente precisa de fazer um orçamento, que seja no instrumento de planilha, de planner, de aplicativo, de caderno, mas ele vai ter que encarar. Oi? Não, sim, caderno, né? Ele vai ter que encarar. Ele vai ter que encarar os seus números. Então, ele vai ter que colocar quanto que eles recebem e quanto que eles gastam. E aí, tem que ter todo um cuidado. Porque quando eu anoto os meus gastos, né? O que eu entro, o que entra e o que sai, eu não anoto só por anotar. Tem muita gente que fala, eu anotei, mas eu não sei o que eu faço. A gente tem que fazer uma análise. Então, para onde que eu estou gastando? Eu preciso de encarar, porque aí na parte técnica, essa parte da análise é muito importante. Então, vamos dar um exemplo. Se eles recebem R$ 2.000 e eles gastam 1.500, ele precisa de saber, nesses gastos, quais são as categorias dos gastos que ele tem. Então, se ele precisa de pagar, um exemplo, se ele mora de aluguel, se ele gasta R$ 500, ele precisa de saber que ele está gastando com aluguel. Se é R$ 500 de alimentação, ele precisa de categorizar os gastos. Até porque quando eu categorizo os gastos, né? R$ 300 de transporte, R$ 200 de vestuário, eu consigo ter mais clareza ali e ver onde que eu estou, para onde que o meu dinheiro está indo. E aí, nesse ir, eu consigo depois, através dessa análise, tentar trabalhar ali.
Aluguel eu consigo diminuir? Não, não consigo. Mas no vestuário eu consigo, porque eu comprei esse mês porque foi uniforme, era uma roupa para uma ocasião especial. Já no outro mês eu não vou comprar. Quando eu faço essa categorização, fica mais fácil de eu analisar se eu consigo excluir, se eu consigo ou diminuir. Então, o orçamento é para isso, né? Para trazer essa análise. E depois dessa análise, né, eu vou partir para quê? Para buscar negociação. Então, aí eu vou ter que ir à farmácia, ao açougue, vou ter que ir ao banco, vou ter que ir para os familiares e ver qual é a dívida mais cara que eu estou tendo. Quanto que eu estou pagando de juros de cada dívida? Eu vou ter que buscar. Depois que eu fiz o meu orçamento e eu vi que eu ganho 2.000 e eu gasto 1.500 e sobrou esses 500, um exemplo, né? Isso aqui é de forma para poder explicar para vocês de forma mais clara. Daí eu vou para as negociações. Então, eu tenho que saber quais os valores da dívida que eu pago e quais as quantidades de juros que eu estou tendo. Né? E também, gente, tem um endividamento aí, não só os juros técnico, tem um endividamento emocional. Que vamos supor que talvez ela pegou um empréstimo de uma amiga dela e ela queira pagar mais rápido o empréstimo dessa amiga por consideração que ela tem. Então, esse fator é muito importante também ser abordado. E depois que eu faço tudo isso, né, eu vou montar estratégias de como pagar essa dívida. Mas, Viviane, você explicou aí que está sobrando só R$ 500 desse salário. O que eu faço com R$ 500? É muito pouco. Eu estou devendo açougue, eu estou devendo farmácia, eu estou devendo amigos. Gente, aí a gente vai ter que trabalhar com estratégias de negociações. A gente vai ter que ir colocando em pauta quais são os primeiros. E aí, nessa estratégia de negociação, né, muitas vezes você vai ter que aprender a negociar. E aí vocês podem buscar no Google, né? Tem várias formas de negociação. Noções Podem... básicas de educação financeira, né, Viviane? Noções Sim, básicas, hein? noções básicas mesmo, que muitos de nós não tivemos. Então, é esse o momento. E aí, a gente tentar buscar para poder sanar essa situação. Mas pode acabar rápido? Não sei. Pode demorar? Também não sei. Leva-se um período para isso, porque o endividamento, ele não ocorre da noite para o dia, ele é um processo. Assim como um casamento, o endividamento, um casamento ele não acaba da noite para o dia, o endividamento também não acontece da noite para o dia. Então, precisa dessas etapas para a pessoa conseguir se organizar e sair desse endividamento. Então, vou só recapitular. Primeiramente, ele vai tentar se afastar para poder ver onde que está a ponta ali, para ele poder conseguir dar os seus primeiros passos, compreende? Ele vai precisar de fazer esse distanciamento. Depois, ele vai ter que buscar quais são as suas dívidas, onde são as suas dívidas, quais são os lugares, fazer o seu orçamento, o que eu ganho, o que eu pago. Sai. E depois montar uma estratégia de negociação. Essa dívida aqui é mais cara, ela está sendo 10.000. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Se tem jeito de parcelar, se pagar à vista é mais barato, se parcelar os juros é menor. E fazendo essas negociações, porque dessa forma não tem como a pessoa sair de um endividamento. Então, como a gente pode observar, se ela ir somente nas dívidas e tentar saná-las, com esse transtorno e com essa falta que ela tem, ela pode sanar, mas continuar fazendo. Então, tá vendo que há um problema, uma questão, uma divergência psicológica que vira um problema financeiro? Então, por trás dessa dificuldade financeira, tem a história dessa pessoa, tem as crenças que ela adquiriu, tem os traumas familiares que ela experienciou, a falta, a exclusão, que são traumas que deixam marcas profundas, que reverberam na vida adulta e resultam aí nesse processo de gastar. Gente, eu não estou vendo aí se alguém está perguntando, depois eu volto, mas eu gostaria de saber se faz sentido para vocês aí o que nós estamos falando, né? Queria que vocês compartilhassem aqui com a gente se tudo que nós abordamos aqui faz algum sentido, se tá ok,
Vocês podem me responder, por favor? De que sentimento de fracasso, e são esses sentimentos mesmo que aparecem. Né? E a gente está falando agora de duas temáticas muito relevantes e que trazem muito sofrimento, que é a questão do endividamento e a questão do transtorno mental. Né? Então, eu quero parabenizar verdadeiramente esse esposo por ter entrado em contato com a gente, porque como o Pedro Calabres fala, né, o cemitério dos fracassados, ele é silencioso. Então, quando ele falou com a gente, ele meio que rompeu com esse silêncio, né, para poder pedir ajuda. Ele está pedindo ajuda, né? Ele quer ajuda, ele quer ajudar, ele quer manter essa família, pelo menos é o que nos chegou até aqui. Então, quando se busca uma clareza, uma luz, as coisas tendem-se a se ajustar. Talvez não na medida, no passo que a gente gostaria, mas elas tendem a se ajustar. Então, ajustando sim esse transtorno através da medicação, psicoterapia, rede de apoio, buscando aí o mercado local para fazer as negociações necessárias, saber o que entra, o que sai. Esses filhos também como suporte ali, porque como eles são mais novos, eles são mais capazes de compreender o transtorno mental da própria mãe e contribuírem ali para que ela possa também ter mais estabilidade emocional e dos seus afetos, para que essa família possa entrar no trilho. Né? Lembrando que, independente do transtorno mental da mãe, acredito que o esposo também e os filhos estão afetados emocionalmente, sentimentalmente, com toda essa questão aqui exposta. Então, nós trouxemos isso para que vocês possam compreender. Não é só o dinheiro. Existem emoções muito grandes envolvidas através dos nossos comportamentos que nos levam a buscar um alívio ali imediato para as nossas dores, quando a gente quer sentir prazer, né? Porque sofrer de fato é muito ruim. Mas muitas vezes o sofrer, ele é necessário para o nosso crescimento. Então, às vezes, buscar um remédio imediato para as nossas dores não é o melhor caminho. Verdade. Então, pessoal, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostariam de falar algo, porque senão nós vamos finalizar a nossa live. Como eu disse no início, esse é um quadro que a gente vai trazer todos os meses, na segunda quarta-feira de cada mês, ou seja, na segunda quinzena de cada mês. E nós vamos trazer situações reais para poder trabalhar o que o outro sofre. Muitas vezes você pode estar sofrendo também. E acaba que cria um ambiente, né, onde todos ganham com a experiência de todos ganham, todos saem mais fortalecidos, porque o conhecimento, ele transforma. E às vezes eu não preciso de passar pela mesma situação. O exemplo que ele nos retrata, nos demonstra e traz aqui pra gente, faz eu aprender, faz a gente aprender. Então, é isso. Kelly, adorei, que bom, a gente fica muito feliz. Kelly, muito obrigada. SC Studio, tudo faz sentido. Muito obrigada, gente. Então, no próximo mês nós estaremos abertos. Se vocês puderem compartilhar essa live com alguém que precisa desse conhecimento, a gente vai ficar muito feliz. Tá. E é isso. Tem alguém que às vezes está passando por esse mesmo processo, claro, né? Talvez com esferas diferentes, mas com a temática muito parecida, né? E ela se identifique, ela possa entender que há sim uma saída para a vida dela também, dentro dessas questões financeiras. Lembrando que não há mudança, né, dentro das nossas finanças, se não tiver uma mudança interna das nossas emoções. Então, oi, Rui, cunhado lindo também, beijo para vocês, Kelly, grande beijo. Parabéns para vocês que estiveram com a gente até o momento. Falar de finanças é meio que quebrar ali um paradigma, né? Porque a gente tende a não falar. E falar das nossas dores também em público também não é uma coisa fácil. Então, mais uma vez, eu vou